pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Sobrevivência e Terapia. Eu sou a Cláudia e estou aqui hoje para fazer mais um vídeo com mais uma receita para vocês. Então hoje vou fazer uma bolacha de nozes ou biscoito de nozes, dependendo do lugar. Uns chamam bolacha, outros conhecem por biscoito. Então vamos lá. Uma receita bem fácil, bem simples e bem rápida de fazer. Tenho aqui 3 ovos, 250 gramas de açúcar refinado. Se você não tiver o açúcar refinado, pegue o açúcar cristal e passe ele pelo liquidificador, que vai facilitar na hora de você fazer a sua massa. 250 gramas. 100 gramas de amido ou de milho. 100 ml de leite, 100 gramas de nozes triturada, passei ela pelo processador, ou então você pode estar picando com uma faca, que fique bem trituradinha, bem picadinha. 100 gramas de manteiga, temperatura ambiente, tá? 15 gramas de fermento em pó instantâneo, 500 gramas de farinha de trigo, que eu vou utilizar conforme o necessário, e gotas de baunilha. Isso é tudo que eu preciso para fazer este biscoito de nozes. E depois ainda reservei algumas nozes para estar decorando e vou utilizar um pouco de chocolate branco para dar aderência às nozes. Então vamos dar início à nossa receita. 3 ovos, temperatura ambiente, vou colocar em uma bacia e vou dar uma leve quebrada neles. Vou acrescentar as 250 gramas de açúcar refinado para facilitar, conforme eu falei. Acrescento aqui a minha manteiga, também temperatura ambiente, tá? Eu aqueci ela 10 segundos no micro-ondas para ela ficar um pouquinho mais mole. Vou colocar aqui junto. Eu mantenho sempre a minha manteiga e as nozes também congelada. Ou seja, eu compro ela em um volume grande e aí eu mantenho no freezer para não estragar. E aí quando eu vou fazer alguma receita, eu retiro ela com uma certa antecedência e deixo em temperatura ambiente. Só que hoje, como está bem frio, eu tive que colocar ela uns segundinhos no micro-ondas. Então isso é mais uma dica para vocês, pessoal. Compro a manteiga e as nozes também, numa quantidade maior. E eu mantenho ela por um período, tudo que é congelado, vocês podem deixar por um período indeterminado. 3 a 6 meses no freezer. E aí, quando eu vou ocupar, eu retiro e deixo em temperatura ambiente. Da mesma forma, as nozes. Retirei ontem à noite a porção que eu ia utilizar e deixei elas para elas ficarem numa temperatura certa. Então, dicas. A gente aproveita o valor, o preço, comprando em quantidades maiores e sai bem mais em conta. Coloquei o leite, os 100 ml, vou colocar algumas gotas de baunilha, a seu gosto, tá? Aí, tipo uma colher de chá, mais ou menos, umas gotinhas. Quem gosta mais, coloca mais. Quem gosta menos, se você não gostar de baunilha, pode estar colocando raspas de limão ou raspas de laranja. É só para saborizar o seu biscoito. Então, aproveitando, convido vocês para visitarem o canal Sobrevivência e Terapia. Visitam, conheçam nossas receitas, se inscrevam no canal, que lá tem muito mais receita para vocês, muito mais mesmo, bastante. Coloco agora o amido de milho, tenho aqui 100 gramas. Vocês viram que é um biscoito bem facilzinho, bem rápido, não tem mistério. O fermento em pó, 15 gramas. E até eu estou fazendo a receita um pouco reduzida, porque como eu tenho feito bastante biscoito, bastante coisa, as pessoas aqui em casa não vêm sem comer. E eu não faço para venda, eu faço só para fazer a receita para vocês e para o pessoal comer aqui em casa, para o consumo da minha família. Então, acaba aqui sobrando. Então, eu estou reduzindo. Para você que tem uma família maior, pode fazer a receita dobrada, tá bom? E aqui vou colocar as nozes
E agora eu entro com a farinha de trigo, o suficiente para dar ponto na minha massa. Tenho meio quilo, mas depois vou estar passando a quantidade exata que eu vou precisar, tá? Porque às vezes o tamanho do ovo pode interferir na quantidade de farinha. É uma massa não dura, soltou da mão, tá pronta. Então vou fazendo isso e já volto para mostrar para vocês, senão o vídeo vai ficar muito comprido. Vocês vão me abandonar na metade do caminho. Então, a nossa massa aqui está pronta. Eu utilizei todo o meio quilo de farinha, as 500 gramas. Esse pouquinho que eu peguei aqui é para jogar na bancada, é fora as 500 gramas, tá bom? Só para mostrar para vocês. E é uma massa que fica bem macia. Se eu pegar dentro dela, eu ainda vou sujar minha mão. Mas é assim mesmo, não pode ser uma massa dura, tá, pessoal? Então, hoje eu vou fazer essas bolachas, vou espichar e vou cortar com um cortador. Olha a textura dela, olha os pedacinhos de nozes. Se vocês querem colocar mais que as 100 gramas que eu coloquei de nozes, vocês podem colocar. Só vai ter um pouco mais de dificuldade na hora de espichar ela, porque vai ficar os pedacinhos, né? E aí corre o risco de não agregar bem na massa. Por isso que eu coloquei só 100 gramas dentro e reservei 100 gramas para estar passando nelas por fora. Então, eu poderia ter colocado 200 gramas aqui. Só que às vezes a massa não adere bem os pedacinhos. Por isso que eu resolvi colocar menos e colocar por fora depois o restante. Que vai ficar com o sabor e vai ficar com uma apresentação bem legal. Então, vou espichar com o rolo e vou estar cortando com esses cortadores. Esses cortadores são de plástico, vocês encontram em qualquer lojinha que vende esses tipos de produto, tá? São bem baratinhos, bem em conta para comprar. Se você não tiver, você pode estar cortando com um copo, tá? Ou então, quem tem máquina, pode passar na máquina. Eu vou fazer assim para mostrar para vocês que dá para fazer assim e que fica legal, tá? Então, com a ajuda de um cortador, espichei ela nessa espessura, acho que deve ter um meio centímetro, e com a ajuda de um cortador, eu venho cortando os meus biscoitos. Já tenho uma assadeira untada, na verdade duas. Eu sempre trabalho com duas assadeiras para ganhar tempo com o forno. E aí eu retiro uma e vou colocando a outra. Então fica bem rápido, o forno não esfria e a gente acaba fazendo mais rápido e economizando luz. Meu forno já está ligado. Liguei ele quando eu comecei a fazer esses biscoitos. Ele está a 200 graus. E aí agora, assim que eu cortar, já vou começar a assar. Então, vocês viram que rápido? É um biscoito super rápido de fazer e fica bem gostoso. Só vocês tenham cuidado, por ser uma massa amanteigada, a questão do calor. Não ficam manuseando ela muito. Hoje tá frio, não tem problema para mim aqui. Mas, tipo assim, se for um dia quente, se for preciso, deixem a massa na geladeira, porque ela tem bastante quantidade de manteiga. E se eu ficar mexendo uma massa que tem manteiga, a tendência dela é o calor da minha mão amolecer a massa. Então, cuidam, não ficam manuseando demais, que vai manter sua massa melhor, tá bom? Então, aqui tenho a assadeira untada. Vou colocar os meus biscoitos, tenho as duas já aqui. Vou estar colocando os biscoitos e na sequência já levo para assar. Então, bem rápido, bem fácil e vocês vão ver que bonito que eles vão ficar. Então, continuo cortando. Já coloquei minha primeira assadeira no forno, essa já é a segunda, para vocês verem que é bem rapidinho de fazer. E os biscoitos ficam uma gracinha. Muito, muito, muito bonito. Então, aproveito mais uma vez para reforçar o pedido e o convite, principalmente, para quem quiser conhecer o nosso canal.
entram pelo YouTube, às vezes fica difícil de se inscrever pelo Face, então entram diretamente pelo YouTube, façam a busca pelo nome Sobrevivência e Terapia, e lá vocês vão encontrar nosso canal. E lá vocês vão achar muitas receitas legais. Estas e muitas outras que a gente já fez o vídeo e que estão lá para vocês e as que vão ser postadas diariamente. Agora eu vou trocar a forma do forno e as primeiras já estão assadas. Então aqui, pessoal, saindo as primeiras. Deixa eu mostrar uma para vocês aqui na minha mão, tá bem quente. As primeiras já estão assadas. E eu vou colocar imediatamente a outra assada. Então, bem rapidinho, foi 8 minutos para assar a 200 graus e já está pronta as primeiras. Então, aqui eu vou retirando elas da forma e coloco nessa toalhinha para elas esfriarem. Se eu deixar na forma, elas vão umedecer, e até porque eu preciso da assadeira para continuar assando. Então, retiro todas e já vou colocar, como a forma tá limpa, não precisa estar untando ou limpando. Se ficar algum farelinho, aí passa um guardanapo e utiliza a mesma forma, se for necessário passar mais uma gordura, mas nesse caso não há necessidade, porque a forma está bem limpinha, não ficou muito farelo. Então, você pode já colocar as novas para assar. Então, é coisa bem rápida. E assim vou fazer até assar todas. Então, aqui, pessoal, acabamos de assar. Deixei uma aqui separada para mostrar para vocês que eu fiz ela mais alta. Se você deixar a massa meia alta, meia grossa, ela não fica legal, porque aí ela vai rachar. Olha só como que ela fica. Eu fiz de propósito essa para mostrar para vocês. Então, o ideal é fazer a massa mais baixinha, porque essa bolacha é aquela bolacha que fica crocante por fora e ela fica macia por dentro. Por quê? Porque ela tem bastante manteiga. E o amido deixa ela sequinha e a manteiga deixa ela macia. Então, eu não aconselho a fazer ela muito grossa, porque fica feio, não fica legal. Para quem gosta, tudo bem, mas a aparência não fica legal. Então, agora, vamos finalizar elas. Tenho aqui 100 gramas de chocolate branco, que eu vou levar ao micro-ondas 30 segundos para derreter, e 100 gramas de nozes, que é para fazer um acabamento nelas, tá? Então, vou colocar no micro e já mostro para vocês. Então, aqui o meu chocolate está líquido. Eu coloquei esse pirex com um pouco de água quente embaixo, para manter ele líquido, tá? Porque hoje tá bem frio e tá bem difícil para trabalhar com ele. Então, com a ajuda de um pincel, porque eu não quero muito chocolate. É uma bolacha de nozes, não de chocolate. O chocolate aqui é apenas para que as nozes ficam grudadas no nosso biscoito. Então, pincelei um pouquinho de chocolate branco e aí vou estar colocando um pouquinho de nozes em cima. E assim eu vou continuar fazendo. Um pouquinho de chocolate, se você tem preferência por chocolate ao leite, pode ser chocolate ao leite também. Só um pouquinho, não é muita coisa, tá? E aí eu vou polvilhar com os pedacinhos de nozes, tá? Então, bem fácil, bem simples e que vai dar um acabamento bem legal nos seus biscoitos, tá bom? Aqui fica a critério de cada um também, se vocês quiserem colocar mais nozes na massa e deixar sem, também fica a seu gosto. Eu gosto porque fica um visual bonito. Então, por isso que eu faço dessa forma. Estou dividindo com vocês a maneira que eu faço, tá? Mas se alguém fizer diferente ou quiser fazer diferente, fique bem à vontade. A receita é maravilhosa, o acabamento é por conta de cada um. Então, vou continuar fazendo e já já mostro o resultado final para vocês. Então, pessoal, aqui a minha produção de hoje, as minhas bolachas de nozes. Passei algumas no chocolate ao leite também.
Porque aqui em casa tem quem goste de chocolate ao leite e tem quem goste de chocolate branco. Então, para atender as duas partes, eu passei no chocolate ao leite também. Mas então era isso. Deixa eu quebrar uma aqui para mostrar para vocês. O chocolate é só para dar aderência às nozes, tá? E a minha bolacha está aqui, super crocante, muito crocante e macia, como vocês podem ver. Então, vale muito a pena conferir essa receita, fazer, que com certeza vocês vão gostar. Uma receita rápida, simples de fazer, para quem não tem máquina, é uma boa opção. Seguido eu faço e as pessoas me perguntam como faz quando não tem máquina. Por isso que eu fiz cortadas essas para mostrar que dá para fazer sem ter máquina. Agora armazenar ela num pote plástico ou vidro devidamente fechado e ela tem durabilidade por uns 20 dias por não conter conservantes, tá? Então era isso. Mais uma vez convido vocês a visitarem o nosso canal. Entram diretamente pelo YouTube, que fica bem mais fácil. Façam sua inscrição, ativem o sininho, que a gente vai estar aí todos os dias com um vídeo novo. Tem a página também com o mesmo nome, Sobrevivência e Terapia, que é só vocês procurarem a página no Facebook e vocês vão encontrar. Lá também tem todas as receitas que tem no canal. Então era isso. Um forte abraço e ficam todos com Deus. Até a próxima receita.